Olá, terráqueo! Quem nunca olhou para o céu noturno e ficou hipnotizado pela beleza e mistério das estrelas? Elas são, sem dúvida, um dos objetos mais fascinantes do universo, e à medida que a ciência avança, cada vez mais, podemos desvendar seus segredos e entender como elas funcionam. Imagine poder entender como esses gigantes celestes são capazes de produzir os elementos químicos que compõem tudo o que existe no universo, incluindo nossos corpos. Ou descobrir como a gravidade pode curvar o espaço e o tempo em torno de uma estrela massiva, criando um dos fenômenos mais exóticos e violentos do cosmos, os buracos negros. Essas são apenas algumas das muitas questões intrigantes que os cientistas estão tentando responder sobre as estrelas. Mas não é preciso ser um cientista para se maravilhar com as estrelas. Desde os tempos antigos, elas inspiraram histórias, lendas e mitos em culturas de todo o mundo, e continuam a despertar nossa imaginação e curiosidade. Então, se você é apaixonado por astronomia, ou simplesmente curioso sobre o universo, não perca a oportunidade de mergulhar no fascinante mundo das estrelas. Se inscreva em nosso canal, e não esqueça de ativar o sininho, assim não perderá informações e curiosidades sobre o universo e suas belezas particulares. Você certamente ficará fascinado com a beleza e a complexidade das estrelas e do universo que nos cerca. Agora, vamos mergulhar de cabeça no núcleo de informações sobre as estrelas. As estrelas são objetos celestes de grande importância na astrofísica e na astronomia, e são responsáveis por muitos dos processos que ocorrem no universo. Elas são formadas a partir de nuvens de gás e poeira interestelar, que se condensam sob a ação da gravidade até formarem uma esfera densa de gás e plasma. A maioria das estrelas é composta principalmente de hidrogênio, que representa cerca de 75% da massa total, e hélio, que representa cerca de 23%. O restante é composto de elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro, que são formados por processos de fusão nuclear em estágios mais avançados da vida estelar. O processo de fusão nuclear é responsável pela geração de energia nas estrelas. Esse processo ocorre no núcleo das estrelas, onde a temperatura e a pressão são altíssimas, e faz com que os átomos de hidrogênio se choquem e se combinem para formar hélio, liberando uma enorme quantidade de energia no processo. Dependendo do tamanho da estrela, ela pode passar por vários processos de fusão, criando elementos mais pesados como carbono, oxigênio e ferro. As estrelas passam por diferentes estágios de evolução, dependendo de sua massa. Estrelas de baixa massa, como o Sol, passam por uma fase de sequência principal, onde a fusão de hidrogênio é o principal processo gerador de energia. Após a fase de sequência principal, essas estrelas se tornam gigantes vermelhas, onde as camadas externas da estrela se expandem para fora, enquanto o núcleo se contrai. No final de sua vida, essas estrelas se tornam anãs brancas, que são estrelas que não brilham mais de forma expressiva, e que se resfriam ao longo do tempo. Estrelas mais massivas, por outro lado, passam por uma série de estágios de fusão nuclear, criando elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro. Quando essas estrelas acabam seu combustível, elas podem explodir em uma supernova, deixando para trás uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. As estrelas também são as responsáveis pela produção de luz que chega até nós. A luz que vem do Sol, por exemplo, é produzida pela fusão nuclear de hidrogênio em hélio. Sem as estrelas, o universo seria um lugar muito mais escuro e frio. Outra coisa interessante sobre as estrelas é que elas não são todas iguais. Elas variam em tamanho, massa, brilho e temperatura. Algumas estrelas são muito pequenas, com apenas algumas vezes a massa do planeta Júpiter, enquanto outras são gigantes, com massas centenas de vezes maiores que a do Sol. Algumas estrelas são muito quentes, com temperaturas de milhões de graus, enquanto outras são mais frias, com temperaturas abaixo de 3.000 graus Celsius. Além disso, as estrelas também podem ter companheiras. Algumas estrelas estão sozinhas no espaço, mas outras estão em sistemas binários, onde duas estrelas orbitam em torno de um centro de massa comum. Existem também sistemas de estrelas múltiplas, onde 3 ou mais estrelas orbitam entre si.
Uma curiosidade interessante sobre as estrelas é que elas emitem luz em diferentes comprimentos de onda, além da luz visível. Por exemplo, algumas estrelas emitem raios X, raios gama e ondas de rádio. Essas emissões são estudadas pelos astrônomos para entender melhor as propriedades físicas das estrelas e os processos que ocorrem nelas. Alguns tipos de estrelas, como os pulsares e as estrelas de nêutrons, produzem campos magnéticos extremamente fortes e emitem radiação em diferentes comprimentos de onda. As estrelas também são as responsáveis pela criação de elementos químicos, que formam tudo o que existe no universo. Como mencionado anteriormente, as estrelas criam elementos mais pesados por meio da fusão nuclear. Quando as estrelas explodem em supernovas, esses elementos são espalhados pelo universo e se tornam disponíveis para a formação de novas estrelas e planetas. Ou seja, quando as estrelas explodem como supernovas, esses elementos são lançados no espaço e se misturam com o gás e a poeira que eventualmente se tornarão novas estrelas e planetas. Ou seja, somos todos feitos de poeira estelar. Além disso, as estrelas são importantes para a busca por vida em outros planetas. Estrelas como o Sol são as mais propícias para a existência de vida em seus planetas orbitais, pois fornecem a energia necessária para que a vida possa se desenvolver. Os astrônomos buscam, portanto, estrelas similares ao Sol, e planetas que orbitam em sua zona habitável, onde a temperatura é adequada para a existência de água líquida e, consequentemente, de vida. Outra curiosidade é que a cor das estrelas não está diretamente relacionada à sua temperatura, como muitas pessoas pensam. Na verdade, a cor é determinada pela emissão de diferentes comprimentos de onda de luz. Estrelas mais quentes emitem mais luz azul e branca, enquanto estrelas mais frias emitem mais luz vermelha e laranja. As estrelas também podem ter diferentes tipos de atmosferas e campos magnéticos, que afetam sua evolução e interação com o ambiente em que se encontram. Por exemplo, algumas estrelas têm atmosferas ricas em hélio, enquanto outras têm atmosferas ricas em carbono. Essas diferenças podem ter implicações na formação de planetas e na evolução da vida no universo. Além disso, as estrelas também podem ser usadas como referências para medir distâncias no universo. Os astrônomos usam a luminosidade e o espectro das estrelas para determinar sua distância e posição no espaço. Essas informações são cruciais para a compreensão da estrutura e evolução do universo. Assim, as estrelas também podem ser usadas para estudar a relatividade geral de Einstein. Quando uma estrela passa perto de um objeto massivo, como um buraco negro, sua luz é curvada pela gravidade desse objeto. Esse fenômeno é conhecido como lente gravitacional, e pode ser observado pelos astrônomos para estudar a relatividade geral e a distribuição de matéria no universo. As estrelas com massas muito grandes, como as estrelas de nêutrons e os buracos negros, têm campos gravitacionais extremamente fortes que podem curvar o espaço-tempo ao seu redor. Esses efeitos podem ser medidos e usados para testar as teorias da relatividade geral e as propriedades dos objetos compactos no universo. Além disso, as estrelas também podem ser usadas como marcadores cósmicos. Como as estrelas se movem em relação umas às outras, os cientistas podem usar sua distribuição no espaço para estudar a estrutura e a evolução da galáxia em que vivemos. As estrelas também podem ser usadas para medir a distância de objetos muito distantes, como galáxias e aglomerados de galáxias, por meio de técnicas de paralaxe e fotometria. Estrelas também podem ter companheiras invisíveis, como buracos negros ou estrelas de nêutrons. Esses objetos são tão densos e massivos, que atraem a matéria das estrelas vizinhas, formando um disco de acreção em torno deles. Esse processo pode produzir enormes quantidades de energia, como jatos relativísticos, que são emitidos pelas estrelas binárias. Uma das coisas mais impressionantes sobre as estrelas é a sua capacidade de criar ambientes extremos. Em seus núcleos, as estrelas têm temperaturas e pressões tão altas, que os átomos são despojados de seus elétrons, criando um plasma de núcleos atômicos e elétrons livres. Essas condições são semelhantes às do Big Bang, e os cientistas podem usar as reações nucleares que ocorrem nas estrelas para entender melhor os processos que ocorreram nos primeiros momentos do universo.
As estrelas são verdadeiras maravilhas do universo, e entender como elas funcionam é um passo importante para compreender nossa própria existência, e o mundo que nos rodeia. Independentemente de ser um astrônomo amador, ou um estudante de astronomia, você pode se envolver nessa jornada de descoberta, e explorar os segredos das estrelas. Lembre-se sempre de manter sua curiosidade viva, e seu senso de admiração aceso, pois são essas qualidades que impulsionam a ciência, e nos permitem continuar desvendando os mistérios do universo. E quem sabe, talvez um dia você possa fazer sua própria contribuição para a astronomia, inspirado pela beleza e complexidade das estrelas. Não esqueça de conferir sua inscrição, e de manter o sininho ativado, para continuar descobrindo as maravilhas que o universo tem a nos oferecer. Estarei sempre trazendo mais informações e curiosidades sobre esses corpos celestes de encher os olhos. Espero que todos tenham uma ótima semana, e até a nossa próxima viagem pelo cosmos.